Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui em Morro Agudo com o Caio, um dos alunos do método Destravando para Vender, um método que eu desenvolvi de vendas, que ajuda colaboradores como o Caio a vender, a se posicionar no atendimento. E o Caio vai compartilhar um pouco com vocês, tá? Um pouco da história dele, como tudo começou, como o Caio virou barbeiro e entrou para essa profissão. E em seguida, acompanhem aí que nós vamos saber como se destacar sendo colaborador, até mesmo dentro de uma cidade no interior. Fechou? Caião, fala pra mim, como é que você conheceu a barbearia, irmão? Eu conheci a barbearia quando eu era muito pequeno, eu sempre tive vontade de ser barbeiro desde pequeno, porque tinha um amigo do meu tio, que ele sempre frequentava a casa da gente, da nossa família ali, e ele era barbeiro e tipo assim, eu sempre vi que ele tinha bastante roupa bonita, andava com o carro do ano, então me despertou a curiosidade de querer entrar para a profissão. Entendi. Aí a partir daí, então, você começou cortando em casa, você já abriu uma barbearia, como foi? Não, aí nessa época aí só me despertou a curiosidade da coisa, né? Isso eu morava em Pitangueiras na época, não era daqui de Morro Agudo. Aí depois de um bom tempo, né? Eu fui crescendo, fiz 14, 15 anos, eu vim para Morro Agudo e conheci a minha esposa. E nisso que eu conheci a minha esposa, eu falei para ela que eu tinha vontade de ser barbeiro, que eu tinha vontade de entrar para a profissão. E conheci o Luiz Fernando. E ele já dava curso aqui em Morro Agudo na época. E foi na onde eu fiz o meu primeiro curso e comecei a entrar na profissão aí. Aí entrou de vez na profissão. Entrei de vez na profissão. Show de bola. E Caio, fala pra mim, irmão, qual foi seu maior desafio quando você começou a cortar cabelo? Seu desafio foi técnico? Fala pra galera aí. Meu desafio foi um pouco mais técnico, porque eu sempre fui aquele cara de conversar, sabia entrar na conversa, sair na conversa. Então, para conquistar clientes, eu conseguia conquistar clientes, mas o que mais me pegava mesmo era a técnica. A técnica era bem complicado mesmo para mim, mas isso aí, conforme você vai passando o tempo, você vai pegando, né? E eu não entendia essa de conforme passa o tempo, você pega. Eu queria já aprender e já entregar um resultado bom já assim que eu aprendi, entendeu? Mas essa foi realmente a minha dificuldade maior. Entendi. E atualmente você tem quanto tempo juntando entre quando você começou, juntando tudo, quanto tempo você tem de profissão? Desde 2020 vai dar 5 anos aí. 5 anos no total e engrenado então, aqui no Luiz, que fez o curso tudo. Aqui no Luiz, na Up Barbearia, eu tô engrenado há 1 ano com eles. Eu já tô 1 ano aqui na Up Barbearia. Entendi, show de bola. E, Caio, agora que a gente começou a falar sobre a Up, que é a barbearia que você está atualmente, o que mais te atraiu dentro da Up Barbearia, no caso, o que mais chamou a sua atenção para de fato trabalhar aqui como colaborador? Foi sua primeira vez aqui? Você já tinha trabalhado em outras barbearias? Eu já tive 2 barbearias, mas por conta de falta de conhecimento, eu também era um pouco imaturo, um menino bem novo, né? Eu comecei, a minha primeira barbearia, eu abri ela, eu tinha 17 anos. Então foi tipo um pouco de falta de maturidade, um pouco de falta de conhecimento, eu não consegui manter essas barbearias, essas 2 que eu abri. E o Luiz, ele sempre viu potencial em mim, ele sempre viu potencial na minha pessoa. E ele sempre ia nas minhas barbearias. Caio, tô vendo que você tá aí, tá passando perrengue, tá precisando de cliente, lá a gente tem cliente sobrando, a gente tá precisando de barbeiro. E ele sempre bateu nessa tecla, foi na minha barbearia 4, 5, acho que foi umas 6 vezes que ele chegou aí na minha barbearia e pediu pra mim vir pra Up. E na minha segunda barbearia, quando eu já tava no finalzinho dela ali, eu já não tava muito legal, foi no finalzinho de 2024, né, não tava muito legal a minha barbearia, ele me chamou, né, passou lá na barbearia mais uma vez e falou, Caio, vamos comigo que vai dar certo. E foi quando eu vim pra Up. Então você chegou até a ter a sua própria barbearia. Sim, também? Já tive minha própria barbearia. Entendi, show de bola. Então tá aí, galera. Muitas das vezes você é colaborador também, às vezes quer já arriscar a abrir a sua própria barbearia sem ter conhecimento, como o Caio falou, e às vezes você acaba se frustrando. É o que a gente mais vê por aí, né, Caio? Sim, é o que mais vê por aí. É barbeiros frustrados por conta de falta de conhecimento. Exatamente. E saindo um pouco dessa linha de raciocínio agora, ô Caião, fala pra mim a respeito do gestor da sua barbearia. Ele como gestor, o que você tem a falar a respeito do Luiz, irmão? Cara, é absurdo. Ele não tem nada ruim pra falar do Luiz. Ele é um cara absurdo. Só que é difícil de acompanhar, porque o homem ele tá sempre lançando alguma coisa nova, ele tá sempre trazendo uma técnica nova, sempre trazendo curso, trouxe vocês lá da Know-how aqui para ajudar a gente.
é um pouco difícil de acompanhar, mas a gente vai indo e consegue. E, cara, não tem muito o que falar do Luiz, ele é sensacional, é um cara diferente no meu ver, é um cara super diferente como você, como o D. Eles são pessoas muito diferentes e que realmente desenvolvem muito rápido. Então, cara, não tem muito o que falar dele não. Ele é um cara sensacional, pra mim sensacional. Olhando para ele hoje como gestor, qual é a coisa que você mais vê o Luiz fazendo? Vixe, correndo atrás de coisa nova. Isso aí é sempre o que ele tá sempre mais fazendo, é procurando inovar, procurando trazer coisas novas para Up, procurando trazer coisas novas para a cidade que nunca teve, como o plano de assinatura. Ele foi o pioneiro aqui em Morro Agudo, ele foi o primeiro a trazer, manicure dentro da barbearia, ele foi o primeiro a trazer, barbearia com colaboradores, ele também foi o primeiro a trazer para Morro Agudo. Então acho que o que ele mais está correndo atrás é sempre de trazer novidade. Show de bola. Então, dentro disso que o Caio falou de trazer novidade, o Luiz, que é o dono da Up Barbearia, né, o CEO da Up Barbearia, também nos procurou na época e participou do Day One, né, Caio? Participou do Day One com a gente, onde ele levou a equipe toda para lá. E no Day One é um treinamento que a gente fecha exclusivo para as barbearias. Dentro desse treinamento a gente passa separado, né? A parte para gestão financeira, gestão de pessoas, e comigo é a parte de colaborador. Então eu preparo o colaborador na parte de vendas, de liderança, posicionamento, enfim, as áreas que o colaborador precisa para se destacar em qualquer lugar, em qualquer modelo de negócio. E falando sobre isso, Caião, fala pra galera, e eu quero que você seja sincero, né? Só porque eu tô aqui te entrevistando, tá? Eu quero que você seja sincero. Fez sentido pra você ter passado por aquele treinamento? O que você achou? Compartilha pro pessoal aí. Fez muito sentido, sim, ter participado daquele treinamento. Naquele momento, eu estava me sentindo travado, né? Eu sabia a técnica, sabia vender, mas eu estava me sentindo travado. Eu achava que dava pra mim ir mais além, mas eu não sabia como chegar lá. E o Day One foi um despertar para mim, foi uma virada de chave, porque as técnicas que você me passou me trouxe mais posicionamento, eu consegui vender mais. Não sei se o Luiz passou para vocês, mas assim que a gente voltou, eu estourei nas vendas de produto, estourei nas vendas de serviços extras. Então, para mim, foi uma virada de chave mesmo participar desse treinamento. Foi muito bom. Perfeito. E para mim que deu treinamento para você, esse feedback é muito importante, viu, irmão? Teve alguma coisa que mais te marcou nesse treinamento que você passou com a gente lá? Cara, teve aquele pequeno, como que eu posso dizer? Aquela pequena brincadeira que a gente fez de você colocar a gente na cadeira e fazer um vender pro outro. Isso me marcou bastante, porque eu percebi que entre eu e os meus colegas, os colaboradores aqui da Up, eu desenvolvi mais do que eles ali. Tipo, eles chegaram aqui me elogiando bastante. Foi uma coisa que me pegou legal. E eu faço até hoje com eles aqui. A gente senta um na cadeira do outro. Foi uma coisa que pegou bastante. A gente trouxe até pra cá, pra barbearia. Excelente. Essa brincadeira que ele tá falando é uma dinâmica que até mesmo eu, como líder de equipe lá na Know-How, faço com a minha equipe. A gente faz esse treinamento de vendas, né? Que nada mais é para treinar duas coisas: a quebra de objeção e a comunicação na hora de oferecer um produto ou um serviço, que muito barbeiro tem essa dificuldade, né, Caio? Eu tinha uma dificuldade dessa, e depois de lá a gente já começou a desenvolver melhor, graças a Deus. Perfeito. E fala para mim, Caião, antes do treinamento, qual era a média de serviços adicionais e produtos que você vendia? Era bem baixo, em torno de 15 serviços extras por mês, 4, 5 produtos por mês. E depois? Depois eu já consegui bater tipo 50, 60 serviços extras, consegui bater 30 produtos vendidos logo no mês seguinte. Então, sensacional. Então é sobre isso que eu tô falando para vocês, galera. Não é, e o que eu quero que você saiba nesse momento, Caião, não é que foi o treinamento que eu dei, não é o meu conhecimento, mas na verdade eu só revelei um potencial que esse cara tinha e que ele nem sabia, porque uma vez fizeram isso comigo. Então assim, Caião, quando você compartilha um feedback desse comigo, de falar que você melhorou nas suas vendas, no seu posicionamento, na verdade é porque isso já estava aí dentro de você, eu só mostrei para você como ajustar isso, entendeu? Então assim, olhando para você hoje, eu vejo que você evoluiu, acompanho você no Instagram, acompanho você nas redes sociais e vejo o quanto a evolução desse cara foi sensacional. E para quem não conhece, deixa o seu Instagram aí pra galera, Caião. Caio Cirino, Caio Cirino. Então segue lá o homem, @Caio Cirino, que ele é um cara diferenciado e, logicamente,
Nós estamos falando de uma cidade de 20 mil habitantes, galera. Você fazer esses números é fora do normal, é fora da curva. Você fazer 50 serviços adicionais, e eu falo só serviços adicionais. Aqui não conta sobrancelha, né? Não conta sobrancelha, bigode, essas coisas não conta. É só serviços adicionais mesmo, depilação nasal, depilação de ouvido, hidratação, essas coisas. É disso que eu tô falando, pessoal. E fazer esses números é fora da curva. Para uma realidade, uma realidade de uma cidade de 20 mil habitantes, é fora da curva. E tá de parabéns o Caião. Eu tô acompanhando a evolução dele. Mesmo que de longe, 1 hora e pouco de viagem, a gente acompanha ele pelas redes sociais. E ele é um cara que vem se destacando, né? Caião, muito obrigado pela sua participação, por ter me emprestado o seu tempo aqui hoje, porque hoje é uma quarta-feira, ele parou um pouco a operação dele aqui para estar aqui hoje compartilhando com vocês, tá? Então, galera, é isso. Se você gostou desse conteúdo, já aproveita, me segue aqui, curte, ativa o sininho e vambora que em breve tem mais conteúdo como este. Show? Segue o homem, segue o homem, segue o homem. Bora. Valeu, Caião. Valeu, irmão.